Olá, eu sou o professor Humberto Elias Garcia Lopes e muito obrigado por assistir a mais essa aula do canal. Aqui eu quero continuar falando sobre posicionamento estratégico e abordando um aspecto muito importante desse posicionamento, que é a situação na qual a empresa tem que lidar com consumidores muito sensíveis a preço. Para entendermos melhor sobre esse assunto, eu quero retomar com você um aspecto tratado na aula anterior, na qual eu falei sobre posicionamento estratégico num sentido mais amplo. Você viu naquela aula que fundamental para entender o posicionamento estratégico é entender como funciona a captura de valor. E nós vimos na aula anterior que o valor econômico capturado pela empresa no setor em que ela atua é resultado da diferença entre o benefício e o custo. O custo aqui é traduzido como o gasto total unitário incorrido pela empresa para ofertar determinado produto. Já o benefício é a máxima disposição que o consumidor tem para pagar por uma unidade desse produto que a empresa oferta no mercado. Veja, eu abordei na aula anterior que quando se fala em máxima disposição a pagar, automaticamente nós estamos vinculando este conceito a preço. E é exatamente o preço máximo que o consumidor aceita pagar por um produto que será uma medida quantitativa, uma medida concreta desse benefício que o consumidor está percebendo em um determinado produto. Agora veja, se eu estou falando de preço e estou falando que o consumidor reage a esse preço, então eu posso trabalhar esse conceito um pouquinho melhor, usando um recurso que não é novo, um recurso que, na verdade, foi inventado lá no século XIX. Esse recurso é o conceito de elasticidade preço da demanda, proposto pelo economista britânico Alfred Marshall em 1890. A elasticidade preço da demanda é a sensibilidade do consumidor às variações dos preços do produto. Como podemos aplicar então esse conceito de elasticidade preço da demanda? Muito bem. Nesta aula eu vou supor uma primeira situação. São duas situações. Aqui nessa aula eu vou tratar da primeira, que é uma situação de alta elasticidade preço. Esse é o termo que usamos quando estamos supondo que uma empresa está lidando no mercado que tem predominantemente consumidores muito sensíveis a variações de preço. É aquela situação no qual qualquer alteração no preço, por menor que seja, vai provocar uma reação no consumidor. Uma reação até muito forte naquele consumidor. Então, todas as vezes que tivermos isso, nós dizemos que aquele é um mercado em que os consumidores têm alta elasticidade preço da demanda. E para entendermos como isso funciona em termos visuais, eu vou recorrer a um recurso muito utilizado por Alfred Marshall, que é um gráfico em que, no eixo vertical, eu terei o preço unitário praticado e no eixo horizontal terei a quantidade vendida pela empresa. Dessa maneira, eu consigo entender melhor como fica a estratégia de posicionamento da empresa frente aos diferentes comportamentos do consumidor. Para completar esse gráfico, eu vou supor que o consumidor se comporte da maneira descrita por essa curva de demanda que está em azul para você. Essa é uma curva, então, que mostra as reações da média dos consumidores desse mercado às variações de preço. Como eu percebo essas reações? Por meio das variações na quantidade que a empresa consegue ofertar para aquele mercado. Então vamos supor uma situação. A empresa vai ofertar um produto a um preço que eu chamei aqui de P1. Com esse preço P1, essa empresa consegue vender uma quantidade que eu chamei de Q1. Suponhamos agora que essa empresa decida aumentar o preço do seu produto.
ela vai praticar agora o preço P2. Dada essa curva da demanda, dado o comportamento do consumidor que essa curva descreve, e supondo que esse comportamento vai ficar estável, a um preço P2, a empresa conseguirá vender uma quantidade Q2, que é menor do que a quantidade Q1 da minha situação inicial. Então eu tenho um segundo ponto mostrando a situação transformada, a situação após a mudança de preço da empresa, que é o ponto Q2, P2. Agora observe atentamente esse gráfico que está aparecendo para você. Veja que a empresa provocou uma alteração no seu preço, alteração que eu vou chamar de ΔP. Essa alteração ΔP, feita pela empresa, provocou uma reação no consumidor, que eu vou chamar de reação ΔQ. Agora veja nas duas setas vermelhas que eu estou mostrando. Repare que houve uma pequena variação no preço, mas essa variação no preço provocou uma grande reação do consumidor, traduzida por meio de uma significativa variação na quantidade consumida. Então temos aí a típica situação de consumidores altamente sensíveis a preço. Repare que uma pequena alteração no preço teve como contrapartida uma grande alteração na quantidade consumida. Normalmente as pessoas olham essa situação, olham para esse gráfico e falam: bem, nessa situação o posicionamento estratégico da empresa então deve ser praticar preços baixos. Aí é que está o problema, não é bem assim. Porque para definir o posicionamento estratégico da empresa para consumidores altamente sensíveis a preço, o preço não é a única variável a ser levada em consideração. Na verdade, lembra-se de que eu falei de valor econômico capturado, que era a diferença entre benefício e custo? Pois é, para definir qual é o posicionamento ideal da empresa quando ela tem consumidores muito sensíveis a preço, nós temos que levar em consideração o benefício e o custo. Mas, mais especificamente, qual é o tipo de vantagem que a empresa está explorando no mercado? Se é uma vantagem calcada no benefício ou se é uma vantagem calcada no custo. Se a empresa tiver uma vantagem de custo, quando ela tiver consumidores muito sensíveis a preço, ela deverá praticar preço mais baixo que o dos concorrentes. Porque com isso ela será capaz de ganhar participação no mercado. Ora, se os consumidores são muito sensíveis à variação de preço e a empresa consegue fabricar um produto com um custo mais baixo, um custo unitário total mais baixo do que o da concorrência, ela tem uma margem para redução de preço. Então ela consegue praticar um preço menor do que os dos seus concorrentes. Ao fazer isto, ela vai ganhar muita participação de mercado. Como isso está ilustrado, poderia estar ilustrado no gráfico? Olha só, esse exemplo que eu te dei no gráfico supõe um aumento de preços. Faça em casa o exercício na situação inversa, uma redução de preço. Você verá que o resultado é uma pequena redução de preço provocará uma grande expansão na quantidade consumida, na quantidade vendida pela empresa. Essa quantidade consumida e vendida é exatamente a participação do mercado da empresa. Ela passa a vender mais e, vendendo mais, ela abocanha mais participação de mercado. Então veja, se a empresa tem uma vantagem de custo, ela tem ali uma margem de folga para reduzir o seu preço e, sendo seus consumidores muito sensíveis a variações de preço, ao ela praticar preços menores do que a concorrência, ela vai conseguir abocanhar fatias de mercado da concorrência. Então, com isso, ela parte para uma estratégia de participação de mercado. Mas e se a vantagem da empresa for de benefício?
aí a redução de preços pode não ser a mais interessante. Se a vantagem for de benefício, a empresa deverá manter uma paridade de preços com os concorrentes. Por quê? Porque ela não vai conseguir ter o menor custo total unitário. Na verdade, ela pode ter um custo até eventualmente um pouco mais alto do que o dos seus concorrentes. Então, nesse caso, se ela não tem uma vantagem de custo, mas sim uma vantagem de benefício, o que ela tem que fazer é equiparar seus preços com os preços médios praticados pelos concorrentes. Porque aí, essa vantagem de benefício levará a um aumento da participação de mercado. Ela tem um produto que é muito bem avaliado pelos consumidores, eles atribuem benefício a esse produto, e ele é vendido a um preço que está na média do preço praticado no mercado. Então, os consumidores, se eles percebem que aquele produto é melhor, traz mais benefícios, eles vão preferir esse produto. Vão comprar mais unidades desse produto. Ao comprarem mais unidades desse produto, a empresa ganhará participação de mercado, sem ter que necessariamente praticar preços mais baixos. Até porque, se a vantagem dela é de benefício, fica inviável praticar esses preços mais baixos, porque ela não tem aquela margem de segurança dada pelo custo menor necessário para reduzir o seu preço. Percebeu como, diante de consumidores muito sensíveis a preço, você não tem que automaticamente concluir que a empresa precisa praticar preços menores? Antes de chegar a essa conclusão, você precisa avaliar se ela tem uma vantagem de custo ou uma vantagem de benefício. Em termos de referências, são as referências já tradicionais, com destaque para a primeira que aparece aí, que é o livro A Economia da Estratégia, do David Besanko. Mais uma vez, muito obrigado pela sua atenção e até a próxima aula.